Hoje nós vamos falar sobre políticas públicas. O que são políticas públicas? Essa é uma questão muito importante para que você possa entender de maneira técnica a aplicação de leis, a aplicação de políticas na tentativa de atender às demandas sociais, as demandas que a sociedade exige. Tudo bem? Essa é uma questão muito importante e eu, professor Doroteu, irei explicar na aula de hoje. Bom, vamos fazer uma aula rápida e vamos entender que políticas públicas são uma tentativa de amenizar as desigualdades que existem dentro de um território, dentro de um país. As desigualdades acontecem de maneira natural dentro do convívio humano e nós precisamos entender que as desigualdades são frutos do quê? É fruto do quê? E aí? A desigualdade é fruto do quê? Da onde ela se origina? A desigualdade, ela é resultado das diferenças que ocorrem dentro do convívio coletivo. Um é baixo, um é mais alto, um é branco, um é negro, um é homossexual, um é heterossexual, um é do candomblé, um é umbandista. Essas são diferenças. Um é nordestino, o outro é sulista. Observe que são diferenças. Essas diferenças, elas geram desigualdades. Por quê? Porque nós teremos a estratificação social, que é um conceito, é um fenômeno sociológico, que nós vamos abordar em outro vídeo, em outra oportunidade, só que hoje eu não vou me estender nessa questão. Estratificação social é, popularmente falando, a separação que acontece na sociedade, aquela famosa pirâmide, popularmente comentando aqui com vocês. Então, as desigualdades geram estratificação social e isso é extremamente negativo, porque nós teremos uma separação de pessoas. Um determinado grupo dentro da sociedade se achará superior ao outro. E isso é algo muito negativo. A gente sabe que isso tira, inclusive, vidas, tá bom? Então nós temos que combater enquanto seres civilizados e seres que acreditam em uma sociedade melhor. Dito isso, nós sabemos agora que as políticas públicas são uma tentativa de amenizar as desigualdades que existem, dentro de um estado, dentro de um território. E isso a gente chama de equalização. Tudo bem? Pessoal, nós vamos ter a necessidade. A gente sabe que tem desigualdade. A gente sabe que a mulher, ela não tem o mesmo acesso que o homem. A gente sabe que o negro não tem o mesmo acesso que o branco. A gente sabe que a pessoa com deficiência não tem as mesmas oportunidades. A gente sabe que aquela pessoa que é da classe E, que é da classe C, não tem a mesma oportunidade daquela que é da classe A. Então, essas desigualdades geram a necessidade. E quem vai apontar essas necessidades? Os atores. Quem são os atores? São os atores políticos, os atores sociais. Quem são eles? Movimentos sociais, movimentos políticos, partidos políticos, universidade acadêmica, políticos eleitos, grupos de bairros, associação de moradores, tudo que é organização e representa um grupo de pessoas fazem parte dos atores. E é eles que vão apontar as necessidades. Então nós vamos lá. Eu tenho aqui uma associação de cadeirantes, uma associação de pessoas com deficiências. Eles vão fazer o quê? Eles vão apontar as necessidades. E o governo ele vai escutar. O governo ele é eleito pela população para representar os seus interesses e os seus anseios. Então, uma vez que os atores apontam a necessidade, o governo tem a obrigação de desenvolver políticas públicas, que serão uma tentativa de amenizar isso. É isso que a sociedade espera do governante e do político a qual ela elegeu. Tudo bem? Tá claro isso, galera? Tá claro? Espero que sim. Então nós temos um ciclo. Qual é esse ciclo, professor Doroteu? A identificação. O governo identifica o problema. Uma vez que o problema é identificado, o que acontece? A formação da agenda. O que é isso, Doroteu?
é você imaginar, bom, vamos formar aqui um cronograma para a gente discutir, para debatermos, para acordarmos essa questão. Então a gente formula uma agenda, tudo bem? E nós temos o quê? Formulação de alternativas. Nós vamos pensar em inúmeras maneiras para atender essa necessidade. Próximo ponto, tomada de decisão. Uma vez que eu tenho a formulação de alternativas, eu escolhi algo, eu escolhi uma alternativa. Bom, vai ser essa. O que eu faço? Eu tomo essa decisão. Próximo ponto, implementação. Uma vez que eu tomei a decisão, isso passará a entrar em vigor, será implementado, tá? Essa necessidade foi atendida, nós criamos uma alternativa e agora ela será implementada. E nós temos um próximo ponto que é avaliação. Uma vez que essa política foi implementada, a gente precisa da avaliação da sociedade. E aí, será que foi boa essa política pública? E aí, nós teremos a avaliação e o próximo ponto, ou ela será extinta ou ela será reformulada. Se é boa, ela vai ser reformulada para melhor, e se não é boa, ela será extinta. Bom, espero que esteja claro, estamos nos aproximando do final da nossa aula. Pessoal, nós temos 3 pontos técnicos quando nós falamos de políticas públicas. Nós temos políticas públicas distributivas e nós temos políticas públicas redistributivas e regulatórias. Bom, o que são políticas públicas distributivas? São políticas que têm o objetivo de garantir o mesmo espaço a todos dentro da sociedade. O próprio nome já associa a distribuição. A sociedade será distribuída de forma igualitária. Pessoas com deficiência não são contratadas? Então nós vamos criar a política pública distributiva para que ela possa ter o mesmo acesso dentro da sociedade. Ela possa ser contratada. A mulher não tem os mesmos salários, a mulher não tem as mesmas oportunidades. Vamos fazer isso. O negro não tem? Vamos promover o espaço dele igualmente como os outros, como os demais. Tudo bem? Então isso nós chamamos de políticas públicas distributivas. Agora, nós temos a política pública redistributiva. Relacione, pessoal, o R de re com renda. Tudo bem? Redistributiva está relacionada à renda. Como assim, Doroteu? Bom, a gente vive em um país onde há uma concentração de renda, onde há um grupo de pessoas que detém uma quantidade de riqueza e renda do país extremamente alta, concentrada. E o que o Estado precisa fazer, seguindo a lógica de políticas públicas? Atenuar, amenizar, equalizar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai promover um acesso à renda. Então, ele vai fornecer um Bolsa Família, um auxílio-desemprego, um Bolsa Jovem, um pé de meia. Então, isso nós chamamos de política pública redistributiva. É quando o Estado, o governo, pega a renda, e tenta auxiliar essa desigualdade, que é a desigualdade de renda, que é uma problemática muito latente dentro do nosso país. E, por fim, nós teremos as políticas públicas regulatórias. Essas são importantíssimas. Por quê? Porque elas farão uma legislação que regulamente o Estado. Nós temos o exemplo de empregadas domésticas. Até pouco tempo atrás, dentro do nosso país, não era uma profissão regulamentada. Não era uma profissão que tinha uma valorização devida. E o que aconteceu? O Estado, o governo, por meio das políticas públicas, desenvolveu uma legislação para regulamentar, para promover esse grupo da sociedade que estava em desvantagem. Então, políticas públicas regulatórias, servem para regulamentar, servem para aprofundar a resolução e, assim, amenizando essa questão da desigualdade por intermédio do Estado. Tem que ser algo definitivo, como vocês já viram em aulas anteriores, que o Estado é algo definitivo, é algo que vem para ficar, não é como o governo que é passageiro.
questão de Estado, que a política de Estado é algo definitivo. E o combate à desigualdade não pode ser algo exclusivamente ao governo, tem que ser algo estatal, tem que ser relacionado às instituições, porque precisa ser definitivo. Não pode mudar como muda o governo, tudo bem? Espero que tenha ficado claro para você o que é políticas públicas, tudo bem? Se você não entendeu algum ponto, retorne à aula que você vai compreender. Muito obrigado, professor Doroteu, e um forte abraço.